Abramos a palavra de Deus na carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Nós temos estudado o Novo Testamento na ordem cronológica e nós temos usado o livro de Atos como livro histórico. Estamos justamente no momento em que Paulo está preso. E a carta de Filemon é na cronologia, quando Paulo está preso em Roma, ele escreve esta carta. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e à irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou, da tua obediência eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos porque, por tua providência poderosa, o Senhor fez com que esta carta fosse preservada e abençoasse tantas pessoas no decorrer da história. Agora que nós estamos diante dela, pedimos que nos dê a graça, que com teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos entender quais são os teus propósitos na nossa vida ao nos preservar esta carta, para a nossa edificação, para a nossa confrontação, repreensão, ó Pai, para que por meio da tua palavra nós sejamos de fato exortados e tenhamos os nossos caminhos expostos e transformados pelo Senhor. Sonda-nos, portanto, Pai, vê se há algum caminho mau em nós no que diz respeito a esta mensagem, e guia-nos pelo caminho eterno. Ajuda-nos, Pai, a resolvermos esta área na nossa vida, para que ela seja santificada, a área dos relacionamentos. Abençoa-nos nesta manhã, trata o nosso coração, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você é uma pessoa perdoadora? Você, quando diz que perdoa
perdoa mesmo? Ou você fica com aquela mágoa? Ou você diz que perdoa, mas não perdoa? Você fica guardando, né? Você diz que perdoa, mas nunca mais esquece. Analise aí o teu coração. Você é uma pessoa que perdoa de coração aberto, fazendo com que ocorra um novo início na relação? Ou você perdoa, mas se a pessoa fizer isso de novo comigo, como é que é essa área na tua vida? Quais são as reservas que você tem no teu coração? Digamos, as autodefesas egoísticas do teu coração, para que você não perdoe completamente uma pessoa. Essa carta que nós temos aqui é preciosa para falarmos sobre perdão. O apóstolo Paulo está tentando pacificar uma relação, um relacionamento aqui, que agora é de irmãos em Cristo. Onésimo era um escravo fugitivo. Possivelmente, muito provavelmente, pelo tom de Paulo, ele havia subtraído valores de Filemão. Ele havia roubado alguma coisa de Filemão. E fugiu para Roma, para esconder-se na multidão de escravos que havia em Roma. Para esconder-se na multidão. E por providência divina, Paulo o evangelizou. E Onésimo agora está convertido. E tudo indica que Paulo evangelizou Onésimo na prisão, porque Onésimo era um ladrão e Paulo estava entre algemas, e houve ali uma conversão, e Paulo chama Onésimo de filho na fé. Houve uma conversão por providência divina. E quando Paulo foi especular sobre a vida de Onésimo, quem é você, de onde você veio, o que aconteceu, Onésimo contou e falou do seu senhor Filemão. E veja a providência divina, pois naquele mundo, com tantas pessoas, não havia 100 pessoas no mundo, muita gente. Paulo disse, eu conheço o Filemão, é meu filho na fé também, pois vamos trabalhar por este relacionamento, vocês são irmãos em Cristo agora. E assim, Paulo percebe que Onésimo nasceu de novo, teve uma transformação, nasceu de novo, e Paulo escreve esta carta a Filemão, para que Filemão receba de volta Onésimo, não mais como um escravo, mas que o receba como um irmão em Cristo, que o perdoe de fato. Se você fosse Filemão e recebesse esse pedido de Paulo, você atenderia? Note, Onésimo foi alguém que trabalhou para você, desfrutou da tua confiança e, ao invés de ser grato, subtraiu valores da tua casa, roubou coisas da tua casa e fugiu. E agora Paulo escreve dizendo, converteu-se, aceite-o de volta, perdoe o pecado. Você receberia? Você perdoaria Onésimo se você estivesse aqui na posição de Filemão? Eu insisto, você é uma pessoa que perdoa de coração aberto? Você é uma pessoa que perdoa aqueles que te feriram, aqueles que te roubaram, seja dinheiro, seja bens, seja honra, dignidade, falaram mal de você? Você perdoa as pessoas? Olhando para esta história, então, e vendo os argumentos que o apóstolo Paulo usa para dizer, Filemão, você tem que perdoá-lo, nós podemos extrair lições preciosas, para que nós saibamos quais são os motivos que nós também temos para perdoar. Os motivos que Paulo mostra para Filemão, pelos quais Filemão tem que perdoar Onésimo, são motivos que se encaixam para nós também. Motivos para perdoar. Quais são os motivos que nós temos para sermos pessoas mais fáceis no relacionamento, para sermos pessoas que perdoam o próximo? Primeiro motivo que Paulo coloca aqui: somos discípulos de Jesus. Somos discípulos de Jesus. Isso já é o suficiente, já seria o suficiente.
Filemão é um discípulo de Jesus. E Paulo, depois da saudação, que vai do verso 1 ao 3, ele toca neste ponto, no verso 4 a 7. De fato, Filemão não era apenas um homem crente. Filemão era alguém colaborador do Evangelho. Era alguém, tudo indica, de mais posses, que abrigava a igreja na sua casa. Os irmãos se lembram que nos primeiros tempos, nos primeiros séculos, os crentes não tiveram tempo de construir salões grandes como esses, né? Para no conforto, na tranquilidade, adorarem ao Senhor. Naquelas primeiras épocas de igreja perseguida, geralmente um crente que tinha uma casa um pouco maior, chamava os crentes para se reunirem ali. Ora, essa igreja passou por isso. Nos seus primórdios, ela começou numa casa. Não foi assim? Toda igreja começa numa casa. E aí, o número de conversões vai crescendo e você não vai ampliar a casa, né? Que é de uma pessoa. Geralmente esses crentes, quando não cabem mais numa casa, eles se juntam e falam: pessoal, vamos alugar um salão maior. Aí alugam. Aí passa seu tempo, cresce mais. Pessoal, vamos comprar uma igreja, né? Vamos comprar um salão maior. Tá? Abrindo um parênteses, os desigrejados ou os desinstitucionalizados nos criticam muito por nós nos reunirmos em salões grandes. Mas ora, nós fazemos isso apenas porque não cabe na casa de um crente comum. Né? Como é que a gente vai reunir 100, 150 pessoas na casa? Só se for uma mansão, né? E não me consta que nenhum daqui tem uma mansão. A igreja somos nós somos pedras vivas, como diz Pedro. Nós somos os tijolos da construção espiritual que é a igreja de Deus. Então, se nós nos reunirmos num salão bonito como este, ou numa grande casa, ou em algum outro lugar, é a igreja que está ali. Mas que ninguém nos critique porque nós temos um salão grande para nós nos reunirmos. Porque se nós fôssemos um grupo de 10, possivelmente nós estaríamos na casa de alguém, como já o fizemos no passado. Fechando parênteses. Filemão era um homem, tudo indica, de mais posses, que juntava a igreja na sua casa, que havia abençoado muitas pessoas pela instrumentalidade da sua vida. Veja como é este o tom do verso 4 ao 7. Como Filemão era um discípulo de Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Observe, Paulo está dizendo que Filemão era amoroso, Filemão era um homem de fé, e esta comunhão ele tinha com Cristo e com todos os santos. Santos aqui é uma palavra usada para os crentes, tá? Os crentes são chamados em Cristo, na Bíblia, de santos, não porque não têm pecado, mas porque foram separados, estão sendo santificados. Verso 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo está dizendo que Paulo já foi muito abençoado pela vida de Filemão. Eu tive grande alegria e conforto no teu amor. O teu amor para com os crentes já me atingiu, eu sou testemunha disso. E os outros crentes também, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Os crentes têm a sua fé reanimada por conta da tua vida. Filemão era um homem crente, era um homem operoso, era um homem de fé, era um homem de amor. De alguma forma que o texto não detalha mais, era um homem que fazia de tudo para que o evangelho fosse visto pelas pessoas. E é por isso que Paulo está apelando para este amor, dizendo: Filemão, você é um discípulo de Cristo, você tem que perdoar Onésimo. As lembranças de Paulo revelam isso. E discípulo é aquele que segue ao seu mestre. Então a grande questão é: como Filemão poderia não perdoar a Onésimo se ele era um discípulo de Cristo? Como é que ele poderia se chamar cristão se ele não estava disposto a perdoar? Não faz sentido.
Não faz sentido. Porque os discípulos seguem o Mestre. Se você é discípulo de Cristo, você tem que andar como Cristo andou. Senão você não se qualifica como discípulo. Se o teu Mestre era perdoador, o que é que você deve ser? Perdoador. É como aquela história que contam de Alexandre o Grande. Disseram que havia um soldado com medo de ir para a guerra. E aí Alexandre o Grande foi até ele e disse: soldado, qual é o seu nome? Alexandre. Então, mude de atitude ou mude de nome. Mude de atitude ou mude de nome. Mudando o que deve ser mudado, é a mesma coisa. Quando você encontra um cristão que traz sobre si o nome de Cristo, cristão, que diz: pastor, eu não consigo perdoar, pastor, eu sou muito difícil, pisou no meu calo, eu não perdoo, ou mude de nome ou mude de atitude. Então deixe de se chamar cristão, porque o teu Senhor foi perdoador, porque o teu Senhor na cruz do Calvário disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão, discípulo de Cristo, cristão, disse, quando estava no meio de um apedrejamento: Pai, não lhes imputes estes pecados. Os irmãos estão percebendo que nós não podemos nos autodenominarmos cristãos se nós não somos pessoas perdoadoras. Nós temos que corrigir isso na nossa vida. Jesus nos ensinou a perdoar. Na oração dominical, e você sabe de cor, ele nos ensinou, não é? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E mais à frente, lá em Mateus 6, ele completa: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Os irmãos sabem que essa cláusula da oração dominical é perigosa, porque ela tem uma condicional: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Logo, se você não é uma pessoa perdoadora, você está pedindo para Deus: Senhor, do mesmo jeito que eu não perdoo, não me perdoe. Perdoa-me assim como. Se eu não perdoo, Deus não está obrigado a nos perdoar. É uma cláusula perigosa da oração. E Jesus explica, não é à toa que Jesus, logo depois de ensinar a oração dominical, ele fala o que eu acabei de ler aqui: se vocês perdoarem os vossos ofensores, Deus os perdoará. Se não perdoarem, tampouco o Pai Celeste vos perdoará. Jesus nos ensinou o perdão. Quando Pedro perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus ensinou: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E é claro que Jesus não queria que Pedro tivesse uma caderneta e fosse anotando ali, né? 469, 470, 7 vezes 7, 490, 489, 490, acabou. Não, se fosse isso já era bastante, né? O teu irmão pecou contra você 489 vezes, 490 vezes, isso já é bastante. Mas Jesus vai além, ele diz: não é 7 vezes 7, e nem não é 7 vezes 7, é 70 vezes 7, é o número da perfeição, é 70, é 10, 7, 10 e 7 aí estão apontando para a perfeição. E aí, como que Pedro tenha pensado, e talvez algum outro discípulo: é demais, é demais. Aí é que Jesus conta a parábola do credor incompassivo. E nós vamos voltar nela daqui a pouco. Quando Jesus estava na cruz, ele nos ensinou com exemplo. Ele passou o ministério dizendo: perdoem, perdoem, perdoem. Mas Jesus não era um mestre teórico. Na cruz, no seu pior momento do ponto de vista de sofrimento, ele nos ensinou com exemplo. Ele estava lá na cruz, sangrando, sem fôlego. A posição da cruz tirava o fôlego da pessoa. Mãos perfuradas, pés perfurados, cabeça perfurada,
E ele, podendo dizer, Senhor, manda uma legião de anjos, só uma legiãozinha para acabar com tudo isso aqui, né? Ele poderia fazer isso rapidamente. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós, quando somos perseguidos, quando alguém fala mal de nós, qual é a nossa reação? Se eu pudesse mandar um anjo para acabar com esse sujeito, se eu tivesse esse poder, não é? Se eu pudesse dar uma lição nessa pessoa. Jesus, no alto das dores lancinantes, terríveis, ele olha para os seus algozes e diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então Jesus nos ensinou. Então como é que nós nos atrevemos a nos chamarmos cristãos se nós não estamos dispostos a perdoar? Como é que nós ousamos fazer isso, irmãos? Então esse é o primeiro motivo. Filemon deveria perdoar Onésimo e nós também devemos ser pessoas perdoadoras porque nós somos discípulos de Cristo e os discípulos devem imitar o seu mestre. Um segundo motivo pelo qual Onésimo deveria ser perdoado por Filemon, ou Filemon deveria perdoar Onésimo, porque tanto Filemon como todos nós somos devedores de amor, Nessa pequena carta, Paulo usa 3 vezes a palavra amor e usa coração no mesmo sentido. Paulo está ali, sobretudo, dando ensinamento para Filemon, recordando o grande amor de Deus. E neste trecho do verso 8 a 10, observe como ele usa as palavras. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo Jesus para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Em nome do amor. Paulo faz um apelo aqui para que Filemon se lembre do grande amor de Deus, o amor que Deus teve para conosco, de que assim como Deus nos amou, nós devemos amar uns aos outros. Nós somos devedores disto a Deus. Ele nos agraciou com tanto amor. Quem somos nós para negar o amor e negar o perdão ao nosso próximo? Jesus ensinou isso o seu ministério inteiro. O evangelista João registrou palavras de Cristo: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Como é que Cristo nos amou? Nos amou com vida e com morte, e morte de cruz. Assim como eu vos amei, que vocês se amem uns aos outros. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Repetiu isso em outro lugar. Em outra passagem, isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Em outro lugar, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Note que o amor de Cristo é tão grande que ele extrapola os nossos vínculos mais próximos. Veja, amar família é fácil, relativamente fácil, né? Tem umas famílias que não são fáceis, mas amar família é fácil. Amar amigos, mas Jesus extrapola isso. O amor de Deus nos ensina a amar até os inimigos, até aqueles que nos perseguem. No Sermão do Monte, Jesus dá uma frase que é fundamental para você entender o sermão inteiro. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês, como é a continuação? Jamais entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então veja o desafio. Amar quem te ama é facílimo. Amar família, mesmo que seja uma família complicada, é fácil, é sangue, não é? É sangue do mesmo sangue. Agora, amar inimigos, ninguém faz isso. Sabe quem faz isso? Quem nasceu de novo, quem é discípulo de Cristo. Porque Cristo amou os seus inimigos. Cristo orou intercedendo por aqueles que o crucificavam. Então, amar quem nos ama é muito fácil.
mas o amor de Deus deve extrapolar na nossa vida. Quantos e quantas no passado, sendo martirizados nos primeiros séculos, oraram pelos seus algozes? Há pouco tempo eu dei a ilustração aqui na igreja daquele missionário que foi morto, junto com alguns amigos, e na sequência as esposas viúvas e os filhos voltaram para o lugar, e ao invés de fazer uma chacina ali, matar todo mundo, eles evangelizaram os assassinos dos seus pais, elas evangelizaram os assassinos dos seus maridos, e houve conversão naquele lugar, e até alguns assassinos se converteram. Irmãos, nós somos chamados para amar as pessoas. Aliás, o cristão deve ser reconhecido pelo seu amor. Pelo seu amor. Leia a primeira epístola de João. A pedra de toque para um cristão ser reconhecido não é a fé. Não é a fé. Eu sou fervoroso de espírito e as pessoas vão ver que eu sou muito crente. Não. A forma de um cristão ser reconhecido é o amor. Leia a primeira epístola de João. Nós somos reconhecidos pelo amor com que nós amamos uns aos outros. As pessoas do trabalho, os colegas da escola, os vizinhos, as pessoas que se apresentam na nossa vida. É pelo amor que o discípulo de Cristo é reconhecido. Nos nossos relacionamentos nas redes sociais, você tem agido com amor para com aqueles que discordam das tuas doutrinas, da tua visão teológica? É pelo amor que nós somos reconhecidos. Não se esqueça disso. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama o próximo tem cumprido a lei. João, na sua primeira epístola, disse: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 7 a 8. O texto de Romanos foi Romanos 13, 8. E na parábola do credor incompassivo, já falamos sobre ela, não é? A parábola diz que um homem devia ao rei 10.000 talentos. 10.000 talentos era uma pequena fortuna. Tá? Uma vez eu fiz a conversão para valores, e seria o equivalente a você trabalhar 430 mil anos. Tá? É uma dívida que para a pessoa física não cabe. Os estudiosos da Bíblia entendem que no exemplo de Cristo era como que um governador de estado levando a arrecadação para o rei. Tá? Porque era muito dinheiro, não era dinheiro para a pessoa física, era a arrecadação de uma cidade. E aí esse sujeito disse para o rei: eu não tenho como pagar. E o rei perdoou aquela dívida imensa. Pois esse indivíduo que teve a dívida perdoada, no caminho ele encontrou um servo seu que devia 100 denários. 100 denários eram 100 dias de trabalho, é pouco. 100 dias de trabalho, dá para pagar, não dá? Parcela, divide, dá para pagar. E aí esse indivíduo que teve milhões de dinheiros, de talentos, 10.000 talentos perdoados, ele não foi capaz de perdoar 100 denários. Veja, ele teve uma dívida gigantesca perdoada aqui. E ele negou uma dívida pequenininha. Os amigos, quando viram, correram para o rei, falaram: rei, sabe aquele indivíduo que o senhor acabou de perdoar aqui? Por uma dívida de 10.000 talentos? Pois ele foi incapaz de perdoar 100 denários. O rei mandou trazê-lo de volta e disse: você, quais foram as palavras aqui? Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-se, ter misericórdia do teu servo, assim como eu me compadeci de ti? Pois você vai para a cadeia e vai pagar até o último centavo. Sabe qual é a lição de Cristo aqui? É que nós somos o credor incompassivo.
Se nós, tendo sido alvo de tanto perdão de Deus, de milhares de pecados, nós nos negarmos a perdoar o pecado do nosso próximo. Nós somos o credor incompassivo. Nós deveríamos refletir o amor de Deus em perdoar, perdoando as pessoas nos nossos relacionamentos. Esse é o segundo motivo. Então, por que nós devemos ser perdoadores? Em segundo lugar, o segundo motivo é porque nós somos devedores do grande, imenso, riquíssimo amor de Deus. Quem somos nós para reter amor e não perdoar o próximo? E o terceiro motivo, por que Filemão deveria perdoar Onésimo e nós devemos perdoar uns aos outros? Porque nós devemos ser misericordiosos. Veja do verso 11 ao 20. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. A palavra onésimo significa útil, tá? A palavra onésimo significa útil. E Paulo está fazendo um jogo de palavras. Filemão, esse onésimo era um inútil, mas agora ele é útil. Agora ele está honrando o nome. Tá? É um jogo de palavras. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Tudo indica que o portador da carta era o próprio Onésimo, tá? Ele mesmo estava portando. Mas veja o tratamento que Paulo está dando a Onésimo, que era um ex-ladrão. Onésimo era um ex-ladrão. E Paulo está falando o seguinte: olha, eu estou enviando o meu filho de volta para você, eu estou enviando o meu próprio coração. Meus irmãos, isso chama a atenção a como nós somos cruéis e implacáveis para com pessoas que cometeram pecados no passado. Ex-ladrões, ex-viciados, ex-prostitutas, ex-adúlteros. Não é? Nós temos, né? A maioria dos crentes tem aí certos preconceitos para quem teve um passado com alguns pecados mais, digamos assim, escandalosos para a sociedade. Veja Paulo, como é que Paulo está tratando um ex-presidiário. Pastor, Paulo também foi presidiário. Foi, mas foi por outros motivos, né? Paulo foi um presidiário porque ele estava preso em nome de Cristo. Paulo não cometeu nenhum crime. Paulo estava ali preso em nome de Cristo, por pregar o Evangelho, por cilada dos fariseus. Nós já temos estudado isso. Onésimo estava preso porque tinha roubado com justiça. Tá? E como é que Paulo está tratando um ex-presidiário, um ex-ladrão que se converteu? Está tratando como um filho. Eu te devolvo o meu próprio coração. Isso deveria nos ensinar muito. Deveria nos ensinar muito. Porque alguns de nós nascemos em lares evangélicos, nunca fomos para o crime, não é? Mas tudo isso pela graça. Só pela graça, mérito nenhum em nós. Se Deus não tivesse tido misericórdia de nós, nós estaríamos fazendo coisas piores. Piores. Eu não tenho dúvida da minha vida. Eu cresci num bairro, a maioria dos meus amigos se envolveu com tráfico, com crime. A maioria. Colegas que a gente jogava bola na rua. A maioria. Deus me preservou para os seus propósitos santos. Deus me preservou. Eu tive alguma bondade nisso? Não, Deus me preservou. Toda a glória é de Deus. Então, nunca aponte para alguém que teve um passado de criminalidade, de pecados, como se você fosse superior a esta pessoa. Deus, por sua graça, te preservou. Tá? Que toda a glória seja a Deus. E nós devemos tratar bem aqueles que foram convertidos pelo Senhor e tratá-los como irmãos, como Paulo nos ensina aqui. Na sequência do texto, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. A ideia é que Paulo estava velho, né? Paulo certamente estava com mais de 60 anos aqui, e para os padrões daquela época, 60 anos, a pessoa já estava bem, digamos, mais enfraquecida, né? Nos nossos dias nós temos irmãos com 60 anos com pleno vigor, mas para os padrões, para a longevidade da época, 60 anos já estava
né? Bastante difícil. Paulo já estava velho, possivelmente com problemas na visão, porque Paulo usava de amanuenses. Amanuenses eram escritores. Se você pegar o final da carta de Romanos, você vai encontrar lá, no finalzinho da carta, eu, Tércio, vos escrevi esta epístola. Aí você fala, como assim, não foi Paulo? É que Tércio era o amanuense. Paulo estava ditando e Tércio era um dos ajudantes de Paulo que escrevia as cartas, tá? Paulo tinha muito possivelmente problemas nos olhos e por isso ele usava de amanuenses. Mas voltando aqui, Paulo já estava velho e pessoas que o ajudavam eram muito úteis, e era o caso de Onésimo. Ali na prisão, Onésimo tinha sido uma bênção para a vida de Paulo. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então, Paulo está pedindo não apenas para que Filemão perdoe Onésimo, mas o que mais? Para que Filemão o dispense da escravidão, para que Filemão liberte Onésimo da escravidão. É isso que ele está pedindo, né? Para que ele o receba como irmão e não mais como um escravo. Ora, Paulo crê totalmente na conversão de Onésimo. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo está dizendo aqui, como no nosso português popular, está colocando a mão no fogo. Olha, Onésimo está convertido. Recebe Onésimo como se fosse eu mesmo. Pode acreditar. E se algum dano te fez, ou se alguma coisa te deve, lança tudo em minha conta. Veja a misericórdia de Paulo. Não apenas ele acolhe Onésimo como filho, como está disposto a pagar os prejuízos que Onésimo eventualmente causou lá a Filemão. Eu de próprio punho escrevo. Olha o próprio punho aqui, né? O amanuense sai um pouquinho de lado e Paulo vai lá e escreve com o próprio punho. Eu de próprio punho te escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. É muito interessante o tato de Paulo, né? Por quê? Porque Filemão foi evangelizado por Paulo. E Paulo está dizendo, Filemão, se você quiser, eu te pago tudo que Onésimo te deveu. Mas lembre-se de que você me deve, a salvação em Cristo foi por meu intermédio, para não dizer que você não me deve, até a ti mesmo, mas eu pago. Qual deveria ser o comportamento de Filemão? Paulo, o que é isso, Paulo? Eu conheci a Cristo por teu intermédio. Eu não precisa pagar nada. O tanto que o Senhor já foi usado como instrumento na minha vida, isso já pagou tudo. Esse deveria ser o comportamento. A gente não sabe, né? Nós não temos uma segunda epístola para ver o que aconteceu. Mas o comportamento de Filemão deveria ser esse. Paulo, o que é isso? Eu vou perdoá-lo, vou libertá-lo da escravidão e não precisa pagar nada. Eu devo a minha vida a ti por conta da tua instrumentalidade para com a salvação. Essa deveria ser a reação de Filemão. E muito sutilmente, com muito tato, Paulo está ensinando Filemão a ter este comportamento. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Veja o que anima o coração de Paulo. O que deveria animar o coração de verdadeiros discípulos de Cristo. Conversão, restauração, reconciliação. Estes são os motivos pelos quais o nosso coração deveria ser reanimado. Tá? Considere aí na tua vida se coisas materiais não estão animando mais o teu coração do que coisas espirituais. Tá? Nosso coração deveria se animar e muito com pessoas que se convertem, pessoas que se arrependem, irmãos brigados que se reconciliam. Essas coisas espirituais é que devem reanimar o nosso coração. Paulo está dizendo assim, reanima o meu coração com esta reconciliação.
Paulo nos dá aqui então um exemplo de misericórdia. Deus quer que nós sejamos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Sede misericordiosos, disse Paulo, como disse Jesus em Lucas 6, como também é misericordioso o vosso Pai. Finalmente, 1 Pedro 3,8, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. A ideia é, Filemão, você tem um Deus que é misericordioso, você tem que ser misericordioso. A ideia para nós é a mesma. Se nós temos um Deus tão misericordioso, como é que nós não vamos ser misericordiosos? Concluindo, existe alguém na tua vida que você ainda não perdoou? Existe alguém pelo qual ou pela qual você não consegue interceder? Você não consegue nem orar por essa pessoa? Existe aí no teu coração alguém que você nunca perdoou e pela tua vontade nunca perdoará? Existe? Se existir, você não está agindo como cristão. Não está. Mude de nome, então. O que nós devemos fazer é orar por aqueles que nos perseguem e amar aqueles que nos perseguem. Devemos ser pessoas perdoadoras. Ah, pastor, é muito difícil. É muito difícil. Eu sei que é difícil. Se fosse fácil, não precisava de uma nova criação, não precisava do auxílio do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus nunca disse que seria fácil. Nunca disse. O andar como Cristo andou tem grandes desafios, mas é o que está posto para nós. Viver na base do impulso, na base do bateu, levou, é muito fácil, é quase animal, é instintivo. Agora, viver como Cristo andou, eis o desafio glorioso, celeste, oferecer a outra face, andar a segunda milha, perdoar, amar até aqueles que nos perseguem. É para isso que Cristo nos chamou. Se a nossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entraremos no reino dos céus. É o que Cristo nos ensinou. Então, meu conselho prático a você é o seguinte: se você tem pessoas aí no teu coração que você nunca perdoou e não está disposto a perdoar, primeira coisa, comece a orar por estas pessoas. Coloque numa lista. Espero que você não tenha uma lista, mas pense nessas pessoas e comece a orar por essas pessoas. Porque na medida em que você orar por essas pessoas, o teu coração vai amolecer aos poucos. Talvez você pense assim: pastor, amar aquele sujeito que me fez tal dano, aquela mulher que me fez tal dano, impossível. E eu compreendo a dureza do nosso coração. Comece a orar, comece a interceder todos os dias por essa pessoa. Tenha o olhar de Cristo, de que se essa pessoa fosse fiel a Deus e fiel a Jesus Cristo, ela não teria feito o que fez com você. Ela o fez porque ela não anda com Cristo. Então ore para que Deus tenha misericórdia dela, para que Deus quebre o coração dela, para que Deus converta, se for alguém que não conhece o Senhor. Não olhe no mesmo nível. Você é filho de Deus, você é discípulo de Cristo. Olhe com os olhos de Cristo, com olhos perdoadores. Senhor, salva essa vida. Senhor, tem misericórdia dessa vida. Comece a orar, que o teu coração vai amolecer. E você vai perceber que no decorrer do tempo, você vai passar a amar esta pessoa. Porque você não vai mais olhá-la como uma concorrente ou como uma inimiga. Você vai estar num degrau de discípulo de Cristo e vai olhar com misericórdia, própria de um discípulo de Cristo. Então comece orando e peça a Deus forças, porque com o passar do tempo você vai não apenas perdoar, mas vai até amar esta pessoa. É isso que Cristo quer para nós, irmãos, que nós sejamos perdoadores, misericordiosos, como Ele o é, como nosso Pai Celeste o é. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que nós consertemos a nossa vida e o nosso coração nesta área que é tão importante. Que Deus nos dê graça. Amém.